A colonização inglesa no Oriente, desde a Idade Moderna até o início do imperialismo, foi marcada por uma combinação de exploração comercial, estabelecimento de entrepostos e alianças estratégicas. Esse processo pode ser dividido em etapas que refletem a evolução das relações entre os ingleses e as sociedades orientais, especialmente na Ásia. O início com a Companhia das Índias Orientais, século XVII. A colonização inglesa no Oriente começou principalmente com a fundação da Companhia das Índias Orientais em 1600. Esta organização recebeu uma carta régia da rainha Isabel I, que lhe concedeu o monopólio sobre o comércio na região do Oceano Índico. Os objetivos iniciais eram puramente comerciais, focados na obtenção de especiarias, tecidos de algodão, chá e outros produtos valiosos da Ásia. Os ingleses estabeleceram entrepostos em importantes cidades portuárias, como Surat e Madras, atual Chennai, na Índia. Inicialmente, sua presença era relativamente discreta, já que precisavam negociar com os governantes locais, como os mogóis na Índia, que ainda eram poderosos na época. Expansão do controle político, séculos XVIII e XIX. Com a progressiva decadência do Império Mogol no início do século XVIII, a Companhia das Índias Orientais começou a exercer poder político, aproveitando-se das rivalidades entre os estados indianos. A vitória inglesa na Batalha de Plassey, em 1757, foi um marco importante. Sob a liderança de Robert Clive, os ingleses derrotaram o governante de Bengala, garantindo o controle sobre uma das regiões mais ricas da Índia. A partir desse momento, a companhia gradualmente transformou-se de uma organização comercial em uma entidade administrativa e militar, impondo tributos e controlando vastos territórios. A transição para o imperialismo britânico. Com o advento do século XIX, a colonização inglesa no Oriente passou a se alinhar com o projeto mais amplo do imperialismo britânico. Em 1857, o motim dos Cipaios, soldados indianos a serviço da companhia, revelou a insatisfação crescente com o domínio britânico. Após reprimir a revolta, o governo britânico dissolveu a Companhia das Índias Orientais e assumiu o controle direto da Índia, estabelecendo o Raj britânico em 1858. Além da Índia, o domínio britânico também se expandiu para outras áreas do Oriente. Hong Kong foi cedida à Grã-Bretanha após a Primeira Guerra do Ópio, 1842, e Singapura tornou-se um entreposto vital no Sudeste Asiático em 1819. Características do período inicial. Até o começo do imperialismo, a colonização inglesa no Oriente era caracterizada por comércio lucrativo. O foco inicial era econômico, com investimentos em especiarias, têxteis e chá. Alianças locais. Os ingleses frequentemente negociavam com governantes regionais, formando alianças ou explorando divisões políticas para se fortalecerem. Uso limitado da força militar. No início, o uso da força era mais estratégico do que sistemático, visando garantir rotas comerciais e entrepostos. Troca cultural e tecnológica. Missionários, cientistas e mercadores ingleses trouxeram ideias ocidentais ao mesmo tempo em que absorveram influências orientais. Esse período preparou o caminho para o imperialismo pleno, que viria a consolidar o domínio britânico em várias regiões do Oriente, transformando-o no império onde o sol nunca se põe. O início do processo de colonização inglesa no Oriente, com a Companhia das Índias Orientais, fundada em 1600, foi marcado pela criação de entrepostos comerciais estratégicos, alianças com potências locais e a busca por um papel dominante no lucrativo comércio asiático. A companhia desempenhou um papel central na expansão inglesa, focando inicialmente em regiões como a Índia, as ilhas do Sudeste Asiático e a Pérsia. Fundação e objetivos iniciais. A Companhia das Índias Orientais foi estabelecida em 31 de dezembro de 1600 por meio de uma carta régia concedida pela rainha Isabel I. Essa carta garantia à companhia o monopólio sobre o comércio inglês a leste do Cabo da Boa Esperança até o Estreito de Magalhães, um vasto território que incluía partes da África Oriental, Oriente Médio, Índia e Sudeste Asiático. Seu principal objetivo era competir com potências europeias, como Portugal e Holanda, que já haviam estabelecido rotas e colônias comerciais no Oriente. Os primeiros esforços da companhia estavam voltados para o comércio de especiarias, mas com o tempo ela diversificou seus interesses para incluir produtos como tecidos de algodão, chá, seda, salitre e ópio.
Áreas e locais de influência. As operações da companhia no Oriente foram inicialmente dispersas, mas concentraram-se em áreas-chave onde havia maior potencial comercial, Hachar, Índia. A Índia tornou-se o foco principal da companhia a partir de suas primeiras viagens no início do século XVII. Surat. O primeiro entreposto inglês foi estabelecido em Surat, na costa ocidental da Índia, em 1612. A cidade era um importante porto sob o controle do Império Mogol e a companhia obteve permissão para operar ali após vencer uma batalha naval contra os portugueses. Surat serviu como ponto de entrada para os ingleses na Índia. Madras. Em 1639, os ingleses adquiriram o território de Madras dos governantes locais e estabeleceram Fort St. George, que se tornou um centro comercial e administrativo vital no sul da Índia. Bombaim, Mumbai. Em 1661, a Inglaterra adquiriu Bombaim como parte do dote da princesa Catarina de Bragança ao se casar com o rei Carlos II. Em 1668, Bombaim foi arrendada à Companhia das Ilhas Orientais, tornando-se uma base estratégica no Mar Arábico. Bengala. A companhia começou a operar na rica região de Bengala, estabelecendo Calcutá, Kolkata, em 1690. Em 1696, Fort William foi construído, transformando Calcutá em um dos centros comerciais mais importantes da Índia. Hashesh, Sudeste Asiático. A companhia também tentou expandir suas operações para o Sudeste Asiático, embora enfrentasse forte concorrência dos holandeses. Bantam. Bantam, na ilha de Java, foi um dos primeiros entrepostos da companhia no Sudeste Asiático, estabelecido no início do século XVII. No entanto, os holandeses, com sua Companhia Holandesa das Índias Orientais, VOTC, eventualmente expulsaram os ingleses da região. Singapura e Penang. No final do século XVIII, a companhia começou a expandir sua presença no Sudeste Asiático, fundando entrepostos como Penang, em 1786, e Singapura, 1819. Esses locais tornaram-se cruciais para o comércio com a China. Golfo Pérsico e Pérsia. A companhia estabeleceu entrepostos no Golfo Pérsico, incluindo Basra, atual Iraque, e Bandar Abbas, Pérsia. Essas bases permitiam o comércio com o Oriente Médio e facilitavam a movimentação de mercadorias entre a Índia e a Europa. China. Embora o foco inicial não estivesse na China, a companhia começou a estabelecer laços comerciais significativos no final do século XVII e início do século XVIII, principalmente no porto de Cantão, Guangzhou. O chá tornou-se uma mercadoria crucial nesse comércio. Estratégias de atuação. Parcerias locais. A companhia frequentemente negociava com governantes locais, obtendo concessões territoriais em troca de pagamentos ou apoio militar. Entrepostos fortificados. Os ingleses estabeleciam fortes em seus entrepostos para proteger seus interesses comerciais de rivais europeus e asiáticos. Rede comercial integrada. Os entrepostos estavam conectados por rotas marítimas bem estabelecidas, permitindo o transporte eficiente de mercadorias entre o Oriente e a Europa. Conclusão. Durante o período da Companhia das Índias Orientais, a presença inglesa no Oriente era amplamente focada no comércio e no estabelecimento de entrepostos estratégicos. A Índia foi o principal campo de atuação, mas a companhia também expandiu suas operações para outras regiões da Ásia. Esses esforços comerciais e territoriais lançaram as bases para a dominação política e militar britânica que caracterizaria o imperialismo no século XIX. A expansão e o controle político britânico no Oriente durante o século XVIII e início do XIX foram impulsionados pela combinação de rivalidades locais, disputas internacionais e a crescente influência da Companhia das Índias Orientais. Este período marcou a transição do domínio comercial para um domínio territorial e político, com os ingleses aproveitando a fraqueza de impérios locais e a rivalidade com outras potências europeias. O foco esteve principalmente na Índia, mas também incluiu o Golfo Pérsico, o Sudeste Asiático e, em menor escala, a China. Contexto e estratégias no século XVIII. A Companhia das Índias Orientais, inicialmente uma entidade comercial, gradualmente se envolveu em conflitos armados e alianças políticas para consolidar seu poder. Durante o século XVIII, 3 fatores principais contribuíram para a expansão britânica: decadência do Império Mogol, o enfraquecimento do governo central na Índia, após a morte do imperador Aurangzeb em 1707,
levou à fragmentação do território em diversos estados regionais, como Bengala, Hyderabad e o Reino Maratha. Isso abriu espaço para a intervenção estrangeira. Rivalidade europeia. O domínio britânico na Índia foi consolidado em parte devido à vitória sobre os franceses, e que também buscavam controle comercial e político na região. A Guerra dos Sete Anos, de 557 e 63, resultou na derrota da Companhia Francesa das Índias Orientais. Atuação militar e diplomática. A companhia começou a manter exércitos próprios e a intervir diretamente em disputas políticas locais, transformando-se em uma entidade militarizada. Áreas e mecanismos de controle político. A consolidação do domínio britânico no Oriente foi caracterizada por várias etapas e estratégias específicas em diferentes regiões. Índia. A Índia foi o principal foco de expansão britânica durante o século XVIII, com a transição do comércio para o controle político. Batalha de Plassey, 1767. Considerada um marco na expansão britânica, a vitória sob a liderança de Robert Clive garantiu o controle sobre Bengala, uma das regiões mais ricas da Índia. A companhia assumiu o direito de coletar impostos na região, formalizado em 1765 pelo imperador mogol enfraquecido de administração. Após a conquista de Bengala, os britânicos mantiveram a aparência de autoridade mogol enquanto controlavam as finanças e o exército, permitindo uma transição gradual para o domínio direto. Guerra 75 e 1818, a companhia travou uma série de guerras contra o poderoso Reino Maratha, consolidando seu controle sobre grande parte do centro e oeste da Índia. Política de subsídios e anexações. Governadores gerais como Richard Wellesley, 1798-1805, usaram tratados de subsídio, obrigando estados locais a aceitar guarnições britânicas em troca de proteção. Muitos desses estados eventualmente perderam a independência. Sudeste Asiático. Embora o foco principal fosse a Índia, a companhia também expandiu sua influência no Sudeste Asiático. Penang. A aquisição de Penang, no atual território da Malásia, foi um passo estratégico para controlar rotas comerciais no Estreito de Malaca. Singapura, 1819. Sob a liderança de Stamford Raffles, os britânicos fundaram Singapura como um porto livre, consolidando o controle sobre o comércio no Sudeste Asiático e garantindo um entreposto crucial para o comércio com a China. Golfo Pérsico e Oriente Médio. No Golfo Pérsico, a companhia estabeleceu uma presença estratégica, garantindo rotas comerciais e segurança marítima. Trégua Pétua, 1820. Um acordo com cheques árabes no Golfo garantiu a supremacia naval britânica na região, protegendo suas rotas para a Índia. China. O envolvimento britânico na China começou a crescer no início do século XIX, embora o controle político fosse limitado. Comércio do ópio. Os britânicos utilizaram o ópio produzido na Índia como moeda de troca para adquirir chá e seda chineses. Isso levou à Primeira Guerra do Ópio, 1830-1842, que resultou na cessão de Hong Kong e na abertura de portos chineses ao comércio britânico. Consolidando o controle político. No início do século XIX, a transição para o controle direto sobre territórios no Oriente foi formalizada por mudanças institucionais, abolição do controle da Companhia das Índias Orientais. Em resposta à revolta dos Cipaios, 1857 e 1858, o governo britânico assumiu o controle direto da Índia, estabelecendo o Raj britânico em 1858. Isso marcou o fim do papel político da companhia e consolidou o domínio britânico como um império territorial. Conclusão. Entre o século XVIII e o início do século XIX, os britânicos transformaram sua presença no Oriente de um empreendimento comercial para um sistema de controle político abrangente. Essa expansão foi impulsionada pela fraqueza de estados locais, rivalidades internacionais e a militarização da Companhia das Índias Orientais. Ao final desse período, o domínio britânico sobre a Índia estava consolidado e a base para o imperialismo pleno no final do século XIX estava estabelecida. O período do imperialismo britânico consolidado e pleno, que se estendeu ao longo do século XIX, foi caracterizado pela transformação do Império Britânico em uma das maiores potências coloniais da história. Durante esse período, a Grã-Bretanha estabeleceu um sistema organizado e abrangente de administração,
exploração econômica e controle cultural sobre vastos territórios, incluindo o Oriente, especialmente a Índia, o Sudeste Asiático e a China. Contexto histórico. O imperialismo britânico pleno foi impulsionado por fatores como a Revolução Industrial, que aumentou a necessidade de matérias-primas e mercados para produtos manufaturados, e pela ideologia do fardo do homem branco, que justificava a dominação como uma missão civilizadora. Além disso, o crescimento do poder naval e militar britânico garantiu a manutenção e expansão do domínio sobre colônias estratégicas. A estrutura e características do imperialismo britânico no Oriente, Índia e o Raj britânico. A Índia era a joia da coroa do Império Britânico e o principal exemplo de um sistema imperial plenamente estabelecido. A administração direta. Após a revolta dos Cipaios, 1857 de 1858, o governo britânico assumiu o controle direto da Índia, substituindo a Companhia das Índias Orientais. A administração foi centralizada, com o vice-rei representando o monarca britânico e governando com o apoio de conselheiros britânicos e uma elite local cooptada. Infraestrutura e integração. Os britânicos investiram pesadamente em infraestrutura, como ferrovias, estradas e sistemas de irrigação para facilitar a exploração econômica. A Índia tornou-se um mercado de exportação para produtos britânicos e uma fonte de matérias-primas como algodão, chá e ópio. Exploração econômica. A agricultura foi reorganizada para atender às necessidades britânicas, levando ao cultivo de produtos comerciais em detrimento de alimentos básicos, o que contribuiu para frequentes fomes. Controle cultural. Os britânicos impuseram o inglês como língua administrativa e incentivaram um sistema educacional ocidental. Embora muitos indianos adotassem esses valores, surgiram movimentos nacionalistas que rejeitavam o domínio colonial. Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático, o controle britânico consolidado envolveu portos estratégicos e regiões com valor comercial. Singapura tornou-se um entreposto vital no comércio entre a China e a Europa, com administração eficiente e uma população multicultural. Malásia. A exploração de estanho e borracha transformou a economia da Malásia em uma parte integral do sistema global britânico. Birmânia. Mianmar. Após uma série de guerras anglo-birmanesas, os britânicos anexaram o território em 1885, integrando a administração indiana. China e as Guerras do Ópio. Embora a China nunca tenha sido uma colônia britânica, o país foi parcialmente subordinado por meio de tratados desiguais. Hong Kong foi cedida aos britânicos em 1842 após a Primeira Guerra do Ópio e tornou-se um importante entreposto comercial. Esferas de influência. O comércio forçado de ópio e os privilégios extraterritoriais para cidadãos britânicos em portos chineses demonstravam a dominação informal do império. Oriente Médio e Golfo Pérsico. A presença britânica no Oriente Médio foi motivada por preocupações estratégicas. Controle de rotas marítimas. O Canal de Suez, inaugurado em 1869, tornou-se uma peça central para a comunicação entre a Grã-Bretanha e a Índia. Em 1882, os britânicos ocuparam o Egito para proteger o canal. Golfo Pérsico. A assinatura de tratados com governantes locais garantiu a supremacia britânica na região, protegendo rotas comerciais para a Índia. A organização militar e administrativa. Forças armadas. Tropas coloniais, como os Gurkhas nepaleses e os Cipaios indianos, foram usadas para manter a ordem nas colônias e expandir o império. Sistema jurídico. Leis britânicas foram introduzidas, muitas vezes substituindo ou coexistindo com sistemas jurídicos locais, criando um regime dual. Divisão racial. A segregação social e racial era evidente, com os britânicos ocupando os cargos mais altos e as populações locais sendo marginalizadas. Justificativas ideológicas. O imperialismo britânico foi amplamente apoiado por ideologias que promoviam a superioridade cultural e moral britânica. Darwinismo social. Acreditava-se que os britânicos estavam predestinados a liderar as sociedades menos desenvolvidas. Missão civilizadora. Os britânicos alegavam que estavam trazendo progresso, modernidade e civilização para suas colônias, embora a realidade fosse de exploração e opressão. Impactos econômicos. As colônias se tornaram fontes de matérias-primas e mercados para produtos britânicos, contribuindo para o enriquecimento da metrópole. Sociais.
Sistemas educacionais ocidentais e novas infraestruturas urbanas foram introduzidos, mas frequentemente beneficiavam apenas uma pequena elite local. Políticos. O domínio colonial britânico gerou ressentimento e fomentou o surgimento de movimentos nacionalistas, como o Congresso Nacional Indiano, fundado em 1885. Ash. Conclusão. O imperialismo britânico pleno foi marcado pela consolidação de um sistema altamente organizado e eficiente de dominação colonial. Durante o século XIX, o Império Britânico dominou territórios estratégicos no Oriente, estabelecendo uma infraestrutura administrativa e econômica que explorava os recursos locais em benefício da metrópole. Apesar das justificativas ideológicas, o impacto social e político gerou tensões que culminariam nos movimentos de descolonização do século XX.